Boa noite, meu nome é Larissa Ribeiro e irei dar início às apresentações sobre as hérnias umbilicais em bezerro. Definição: é uma protusão de um órgão ou tecido através de uma abertura ou defeito na parede abdominal, gerando enfermidade onfalopática não infecciosa. Acomete principalmente animais jovens. Pode ser dividida ou classificada em adquirida, quando ocorre por algum trauma, ou congênita, quando ocorre a má formação da parede abdominal ou do próprio anel herniário ainda no embrião. A sua forma congênita é a que mais ocorre. Os sinais clínicos decorrentes da hérnia umbilical são aumento de volume sobre a pele, como podemos ver na imagem ao lado, é o mais perceptível, como a inquietação, lambedura, inapetência, febre, peritonite, obstrução, hemorragia abomaso-intestinal, falência orgânica, podendo levar até a óbito nos casos mais severos. Exames. No exame físico, é feito as manobras de palpação e inspeção, que irão avaliar a presença dos sinais clínicos e as características da hérnia. Geralmente, o diagnóstico é fechado no exame físico, pois ele pode ser suficiente para fechar o diagnóstico. Mas pode ser feito o uso de exames de imagem, como o ultrassom e a radiografia, que irão indicar o fechamento do diagnóstico feito no exame físico, e também podem descartar casos de abscesso ou neoplasias. No pré-operatório, o animal deve estar em um jejum completo de 24 horas, então irá iniciar uma tricotomia, deve ser feita uma tricotomia prévia no local e em torno de toda a região umbilical. Uma antisepsia para evitar a contaminação, e a medicação pré-anestésica é feito uma sedação com o uso da xilazina 0,1 mg por quilo na administração intravenosa, e um anestésico local, podendo ser a lidocaína a 2% infiltrado na linha da incisão. Nos casos mais graves, pode ser feito o uso de uma anestesia geral. O tratamento cirúrgico é dividido em duas técnicas: a herniorrafia fechada, que se inicia com a incisão cutânea elíptica, que deve deixar pele suficiente para a posição das bordas, sem tensão indevida, dissecação do tecido subcutâneo em torno do saco e do anel herniário. Então, irá ocorrer a liberação do saco e do anel herniário da fáscia. O saco será invertido para o interior do abdômen. O anel herniário será fechado com uma sutura horizontal, podendo ser uma sutura de cochoeiro modificado ou técnica de sobreposição de maio. O saco herniário, então, será invertido novamente para o interior do abdômen, para exercer uma tração entre as extremidades do fio, ocorrendo uma sobreposição das bordas do anel herniário. Então, é feita uma sutura simples separada para dar um maior reforço. O subcutâneo é fechado com uma sutura simples contínua, e a pele é suturada de acordo com a preferência do cirurgião. A outra técnica seria a herniorrafia aberta. O que muda de uma para outra é que na herniorrafia aberta, o anel herniário ele será dissecado e todo o saco herniário será removido. As margens serão apostas com ponto simples contínuo. O tecido subcutâneo também é fechado com ponto simples contínuo. A pele é fechada de acordo com a preferência do cirurgião, podendo ser com pontos contínuos ou separados. Aqui na imagem ilustrativa a gente vê como seria feita a herniorrafia fechada. E aqui a herniorrafia aberta. As complicações que podem ocorrer no pós-operatório são contaminação, deiscência de sutura, fibrose, abscessos, miíase, evisceração, edema, infecção e necrose. Lembrando que no pós-operatório
O animal deve ter uma alimentação regular e em menor quantidade para não exercer pressão na parede abdominal, na sutura, no caso, assim evitando alguma dessas complicações. Também podemos prescrever medicamentos como antibióticos e anti-inflamatórios. Boa noite, meu nome é Marcelo Campbell. Eu irei dar continuidade ao trabalho. Irei falar sobre hérnia diafragmática em equinos. Fazendo uma breve introdução, hérnia diafragmática é a protusão de um órgão ou tecido através de uma das aberturas ou defeitos existentes no diafragma. Embora vários órgãos abdominais possam sofrer herniação no diafragma, o intestino delgado é o mais comum. Os defeitos diafragmáticos podem ser congênitos ou adquiridos, e as hérnias são classificadas como verdadeiras ou falsas. Nas hérnias verdadeiras, elas são envolvidas por um saco herniário, enquanto as hérnias falsas não possuem esse saco herniário. As hérnias diafragmáticas são consideradas incomuns nos cavalos, apesar de serem cada vez mais relatadas e diagnosticadas. Parece não haver idade, raça, sexo para essa patologia ocorrer. Sinais clínicos. Os sintomas associados às hérnias diafragmáticas em cavalos podem variar muito, como episódios de cólicas abdominais agudas, episódios de cólicas recorrentes, podem apresentar dispneia e traquipneia, intolerância ao exercício, perca de peso sem causa aparente. Os sintomas são variados na apresentação clínica das hérnias diafragmáticas, devido a diversos fatores como tamanho do defeito no diafragma, possibilidade de diferentes órgãos estarem envolvidos, grau e extensão da lesão presente, grau de comprometimento respiratório nesse animal. Exame físico. Na auscultação torácica, no hemitórax afetado, os sons cardíacos podem estar abafados e os sons respiratórios diminuídos e acompanhados de um aumento no borburismo intestinal. A palpação retal, ausência de estruturas no abdômen, dando ao clínico uma sensação de vazio. Isso pode acontecer quando o intestino grosso é o órgão afetado. E os exames complementares auxiliam no fechamento do diagnóstico final desse paciente. Então, temos que fazer exames complementares também. Tratamento cirúrgico. A intervenção cirúrgica é o tratamento de eleição para remover os órgãos abdominais da cavidade torácica, reparando os defeitos no diafragma. Em alguns casos, o defeito diafragmático pode ser corrigido utilizando uma abordagem cirúrgica diferente. As abordagens cirúrgicas utilizadas para a correção de hérnias diafragmáticas têm sido várias nesses últimos anos, e cada vez mais essas técnicas têm avançado. A técnica escolhida aqui é a herniorrafia diafragmática. Então, nessa técnica, o paciente é colocado em decúbito lateral sob anestesia geral, com ventilação, com pressão positiva. O tórax é abordado através da oitava costela, pelo flanco esquerdo ou direito, dependendo da localização dessa hérnia. A pele, a fáscia, os músculos intercostais e a pleura são incisos no meio do espaço intercostal. Em animais jovens, o acesso ao tórax é facilitado por um ou dois retratores de costela. Já em animais mais velhos, pode fazer a reseção parcial de uma ou duas costelas. Então aqui a imagem mostra o acesso ao tórax por meio de dois retratores de costela. A próxima imagem mostra o anel herniário diafragmático. Um segundo cirurgião pode ser necessário, porque
trabalhando através de uma incisão de laparotomia, pode ser necessário para ajudar na reposição dos órgãos abdominais, como intestino e fígado, e para colocar as suturas no anel herniário. A hérnia é fechada e amarrada às suturas interrompidas, pré-colocadas de material não absorvível. Então aqui temos a imagem, ela mostra o fechamento da hérnia com as suturas interrompidas e com material não absorvível. A próxima imagem aqui, quando o defeito diafragmático é muito extenso ou não podem ser fechados com suturas, o fechamento é obtido usando uma tela sintética. Então aqui mostra o defeito diafragmático e aqui a colocação da tela sintética. Essa próxima imagem aqui, quando precisa fazer a reposição das costelas, ela é feita com auxílio de uma pinça de reposição. As costelas são mantidas em posição por várias suturas interrompidas. E a última imagem, antes de amarrar as duas últimas suturas dos músculos intercostais, o ar deve ser removido do tórax por evacuação ou por insuflação dos pulmões, como mostra a figura. O encerramento da ferida é completado por sutura da fáscia, a pele com suturas de material absorvível. Antibióticos sistêmicos são indicados para esse animal. O ar residual na cavidade torácica é reabsorvido dentro de alguns dias. Prognóstico. Segundo os estudos realizados, presume-se que o tamanho e a localização da extensão desempenham um papel significativo no prognóstico. Defeitos localizados ventralmente e de pequenas dimensões são facilmente acessíveis e encerrados. Já os defeitos localizados dorsalmente são associados a um prognóstico pior por ter um acesso mais complicado. Então, um acesso localizado ventralmente, ele é mais fácil de ser corrigido do que um acesso localizado dorsalmente. A quantidade de porção de intestino que é afetada irreversivelmente também pode influenciar no prognóstico desse animal. Então, quanto mais parte do intestino afetada, mais o prognóstico desse animal vai ser pior. Já o tipo de órgão que é herniado parece não apresentar valor para esse prognóstico. A cronicidade do defeito também é associada à chance de um resultado bem-sucedido, sendo que rupturas recentes ou agudas são mais difíceis de serem reparadas cirurgicamente. Então, é isso. Agradeço e tenham uma boa noite.